Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista e o primeiro ET Entrevista de 2022. Feliz Ano Novo, Matheus! Feliz Ano Novo, Fredão, feliz Ano Novo, Priscila, feliz Ano Novo você que nos acompanha, que está aí com a gente mais uma entrevista, que 2022 seja repleto de conquistas para todos nós. Com certeza, e hoje, como o Matheus já adiantou, estamos com a Priscila Andrade, meio-campista do Bragantino. Feliz 2022, Priscila, seja bem-vinda ao Esquema Tático. Oi, gente. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo convite. Espero que vocês e todo o pessoal que assiste o canal de vocês tenha aí um excelente 2022, que seja um ano abençoado para todos nós aí. Pois é, gente, mas antes da gente começar esse bate-papo, o primeiro do ano, um ano que vai ter muitas conquistas, anos de muita glória. Inclusive, a gente trouxe a campeã brasileira da A2 do ano passado, que vai jogar um agora. Então, não começamos o ano com pouca coisa. Mas antes da gente começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse login atrás de mim. Já deixa seu like no vídeo, já deixa o comentário e deixa perguntas, questões aí para a Priscila, que a gente chama para um segundo bate-papo, que a gente chama de Pri, porque sim, a gente vai tomando intimidade sem nem conhecer a pessoa e também fica mais fácil a conversa. E vamos começar. Greg, solta a vinheta. Muito bem. Só para vocês saberem rapidamente por onde a Pri passou, a Pri jogou bastante tempo no Francana, depois foi para o Red Bull Bragantino, que eu tenho aqui a camisa do Bragantino, inclusive a última camisa antes do time mudar de escudo, onde ela também foi campeã da A2 no ano passado, como eu já antecipei, e o Matheus vai começar o bate-papo com ela. Então, Matheus, por favor, comece as primeiras perguntas deste ano maravilhoso. Perfeito, Fredão, mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente e obrigado por já abrir o ano de 2022 dessa maneira tão bacana com essa entrevista com a gente. Pri, eu vou começar a primeira pergunta do ano, do mesmo jeito que a gente começa com todas as outras entrevistadas, né? Quem está tentando entender um pouco melhor como foi o início da carreira, como é que foi os seus primeiros passos no futebol, né? Então, fazendo aquela pergunta praxe para a gente começar 2022. Como é que foi o início da sua carreira? De onde vem essa paixão pelo futebol? A gente sempre tenta entender de onde começou a paixão pelo futebol, o amor pelo esporte, e também uma pergunta que a gente acaba sempre fazendo é como é que foi a questão de lidar com, se teve preconceitos durante o início da carreira. A gente ainda é um país que tem esse tipo de pensamento, às vezes meio retrógrado. Como é que foi o início da sua carreira como um todo? Bom, então, a paixão, meu pai sempre foi apaixonado, né, por futebol. Na verdade, a minha família tem várias pessoas que gostam muito, mas meu pai é um pouco fora da casinha, né? Sempre, além de torcer bastante, sempre gostou muito de praticar. Inclusive, aqui eu moro numa chácara, né? E a gente tem um campinho aqui. E desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre jogando com os amigos nesse campinho. E assim que eu, né, tive ali uma idade mínima ali, que ele já achava que dava para eu brincar um pouquinho com o pessoal, eu já comecei também a entrar na onda deles. E então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu jogo com eles aqui. E depois de um tempo, né, quando meu pai percebeu que dava para a gente seguir, para ir um pouco mais a fundo, ele me levou para uma escolinha de futsal que tem aqui na minha cidade. E depois disso eu acabei me destacando um pouco e fui para a categoria de base do futebol da Francana, né? E aí fiquei 2 anos lá nessa base. E assim que eu tive idade para integrar, né, a equipe principal, acho que eu estava com 14 anos, eu ia fazer 15 anos, eu já subi para a equipe principal e fiquei até então, né, até receber o convite do Red Bull Bragantino. Então, resumidamente, minha paixão surgiu através da minha família, do meu pai, né, principalmente, que sempre gostou muito, sempre praticou e mais do que isso, sempre foi meu maior incentivador, né. Pô, que legal. A gente fica feliz quando a gente pega essas histórias da família, principalmente o pai apoiar, né, a filha a jogar bola, a ir atrás desse sonho. Sim. Então, parabéns para o seu pai, porque se hoje você é campeã brasileira, muito se Sim. deve a ele. Então, parabéns aí para o pai da Pri. E você falou que você começou no Francana e você sobe muito rápido pro profissional, né? Com 15 anos, você falou que já estava jogando no profissional. E você sentiu muito essa diferença de jogar com meninas mais novas e jogar já com atletas profissionais? Como é que foi essa adaptação? Você sofreu muito para conseguir se adaptar
a intensidade, até mesmo o estilo de jogo de um nível profissional? Fred, então, eu sofri um pouco com isso sim, porque, como eu disse, né, como vocês entenderam, eu subi, digamos que um pouco precoce, né? Eu não tinha tanta noção ainda do que era disputar um campeonato oficial, né? Eu sempre disputei copinha, esses campeonatos menores, né, de categorias menores. Então, quando eu subi, eu lembro, eu tinha 14 anos, meu primeiro jogo oficial. E na época eu estava como atacante, né, 14 anos, já titular contra Ferroviária, que já tinha uma grande equipe, e quando a gente ia jogar contra a Ferroviária, eu lembro que era sempre jogos muito disputados. Era até que Franca parou de disputar, né, de participar do Paulista desde o ano passado, mas até antes dela parar, sempre foi jogo tipo, muito pegado, assim, sempre foram jogos muito disputados. E aí eu já entrei de cara num jogo complicadíssimo, não tinha muita noção de impedimento ainda, então eu comecei atuando numa posição que eu não tinha tanto costume, né? Porque eu sempre jogava um pouco mais atrás. E eu lembro que foi um jogo que eu tive muita dificuldade com impedimentos, assim. Eu ficava muito impedida. E a torcida não quer saber se você é novinha, se você está chegando agora ou não. E aí começaram a pegar muito no meu pé. Mas, de modo geral, foi um bom ano para mim, né? Apesar desse tipo de dificuldade, foi muita aprendizagem. Eu acabei amadurecendo mais rapidamente, né? Já participando novinha de jogos assim. Então, eu sou muito grata mesmo à oportunidade que eu tive, né, de conseguir integrar a equipe principal mesmo novinha. Mas foi difícil. A gente escuta muito que o salto do júnior para o profissional é muito complicado, né? Como você mesmo falou, toda essa questão de adaptação, até mesmo a regra do impedimento, ela torna tudo um pouco mais desafiador, né? Sim. Mas no Francana você fica aí por volta de 6 anos, se eu não estou enganado, né? Mas, né, assim, tirando o tempo que eu fiquei na base, eu fiquei de 2010 até 2019, né? Então foram 10 temporadas, pela equipe principal. Não falo profissional porque a gente nunca teve carteira assinada, né? Mas a gente tinha a mesma responsabilidade que todas as outras equipes que já eram profissionais tinham, né? Mas foram 10 temporadas, praticamente 10 anos de equipe principal. Caramba, uma década inteira no clube, né? E Sim, como você mesmo sim. falou, né? Apesar de não ser profissional, né? Provavelmente dito, mas com todas as responsabilidades, jogando no time principal da equipe, né? E aí eu te pergunto, como foi esses 10 anos no Francana na questão de evolução da equipe e a sua própria evolução como jogadora, né? Foi uma década, né? Tem muito jogador que não tem 10 anos de carreira, ainda mais atuando na equipe principal. Como é que foi para você toda essa evolução dentro do Francana e você enquanto jogadora? Olha, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço muito, né, ao pessoal responsável aqui por todos os anos, todas as competições, enfim. Eu tive uma treinadora e uma auxiliar que também era preparadora, que agregaram muito na minha carreira, na minha vida pessoal e profissional. E sempre que eu tenho essa oportunidade, eu agradeço, porque, assim, a nossa equipe sempre foi muito limitada aqui em Franca, né? A nossa equipe, no caso, a equipe que eu atuava, sempre foi muito limitada em vários aspectos, né? A gente nunca contou com uma estrutura boa, né? Tanto que a maioria dos anos, das temporadas, a gente contava fixamente ali com a nossa treinadora, a preparadora física, que na maioria das vezes era também auxiliar da treinadora. O médico ia só para os jogos, né, que é obrigatório ter o médico no jogo, mas a gente não contava com esse suporte no dia a dia. Fisioterapia, se eu não me engano, foram umas 2 ou 3 temporadas que a gente contava com um fisioterapeuta que era responsável por todas as modalidades, não só pelo futebol. Então, assim, era uma burocracia danada para a gente conseguir um tratamento adequado e específico, né? Não por falta de profissionalismo do fisioterapeuta em si, mas eram muitas modalidades, né? Então, para o cara dar conta de futebol, vôlei, basquete, handebol, era complicado, né? Era uma demanda muito alta de atletas. Então, a gente sofria um pouco com isso também. Em todas as temporadas, a gente sempre sofreu com isso. Alojamento para as meninas, né, que vinham de fora.
Algumas temporadas a gente não teve, a gente teve que contar com a ajuda de alguns parceiros, né, aqui da cidade, que cediam uma casa, que ajudava também com a alimentação, porque a Franca sempre contou com a prefeitura, né? A prefeitura daqui sempre foi a maior fonte de renda, né, para custear todos os gastos que a gente tinha. E aí, vocês devem imaginar que é uma burocracia danada, né? Você depender da prefeitura. Então, a gente já passou vários perrengues. E isso fez com que a gente, e aí eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Com que a gente sempre tivesse algo a mais dentro de campo, né? A gente sempre tinha que de alguma forma, compensar esse déficit de estrutura que a gente sempre teve. E isso fez a gente uma equipe muito raçuda, né? E me fez de mim uma atleta com muita raça. Então, eu até falo com as meninas do Red Bull mesmo, em alguns momentos oportunos eu já cheguei a falar. Pode faltar técnica, pode faltar, às vezes, uma falta de entendimento tático ali em um jogo ou outro, mas que não pode faltar é vontade, né? Raça, vontade de querer ganhar o jogo. Porque eu sempre cresci com isso aqui, né? Independente do adversário, da dificuldade dos jogos que a gente tinha, a gente sempre, nunca faltou raça, a gente sempre lutava até o último minuto, e isso fez com que a gente ganhasse vários jogos que ninguém acreditava que a gente fosse ganhar, né? Chegamos aí na semifinal do Paulista sem ter metade da estrutura que a maioria dos clubes tinham, né? E não foi por acaso, né? Então, assim, eu acho que essas 10 temporadas que eu fiquei aqui fizeram de mim a pessoa e a atleta que eu sou hoje, né? Claro que a temporada passada, quando eu fiquei no Red Bull, agregou muita coisa, né? Coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria absorver, né? Já com 26 anos. Então, eu sou muito grata também à instituição do Red Bull, mas eu reconheço que os 10 anos de Franca também contribuíram diretamente mesmo para a minha carreira, para a pessoa que eu sou hoje. Não, legal a história, a superação. Existe aquele ditado que fala que tempos difíceis forjam pessoas fortes, né? Então, esses tempos de dificuldade no Franca fez você e outras atletas pessoas mais fortes, pessoas mais resilientes, pessoas mais persistentes. Sim. E olha, você começou muito nova, né? 14 anos, passou esses 10 anos com momentos bons e ruins, momentos que a prefeitura conseguia dar uma condição, momentos que precisavam de ajuda de terceiros. E Sim. que momento virou aquela chavinha de tipo, eu sou uma atleta profissional? Porque quando você tem 14, 15 anos, quando você começou, provavelmente você não tinha esse pensamento ainda que, vou seguir isso para a minha vida. Você ainda tinha as opções de estudo e tudo mais. Sim. Em que momento na sua vida você falou, é isso mesmo, eu sou uma atleta de futebol profissional, essa é a minha carreira? Quando é que você teve essa virada de chave? Olha, ao longo, né, dessa minha trajetória aqui em Franca, eu recebi algumas propostas, né? Graças a Deus, eu em vários momentos conseguia me destacar aqui na equipe e chamar a atenção de outras equipes. Mas sempre sou ainda muito apegada à minha família, sempre fui. Uma vez eu até fui convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 e fui pro Rio, né, para a Granja Comari lá com a galera. Precisei ficar 15 dias lá. Não, 15 não, 13. Não tinha um dia que eu não chorava pedindo para minha mãe e para meu pai me buscar, pegar um avião, me busca, eu não quero ficar aqui. Isso que eu estava na Seleção Brasileira, cara, com 16 para 17 anos. Então, por aí vocês já têm uma base de como isso talvez tenha me atrapalhado, né? E assim que eu me formei, eu sempre usava, né? Eu não queria admitir que era só isso, né? Que era só o apego, não. Era sempre, além disso, os estudos, a faculdade. Comecei a faculdade, é melhor eu me formar aqui ao invés de transferir, então vou ficar mais esse tempo aqui. Mas aí chegou um tempo em que eu, né, já estava formada, e como eu disse, né, como Franca nunca tinha tanta estrutura, o salário era baixo, né? Assim, para quem às vezes tinha que arcar com despesas pessoais, de repente comprar um carro, uma moto, pagar uma pós-graduação, era pouco. E aí eu comecei a trabalhar também, e aí eu conciliava o futebol com o trabalho e com o estudo, né? E para no final do mês ter uma renda razoável para o tanto que eu, né, ficava na correria ali. E aí eu comecei, assim, a pensar, né, tipo, pô, se surgisse uma oportunidade, será que eu sairia? Será que eu teria coragem e tal? Se surgisse uma nova oportunidade, né, será que
Até que um dia, né, o Red Bull entrou em contato, né, com um ex-empresário meu e me fez uma proposta que eu achei assim, eu achei legal, né? Era mais ou menos o valor que eu recebia já para trabalhar, jogar e conciliar com os estudos, e eu ia estar recebendo esse valor só para jogar, né? Então, isso fez com que eu, será que agora? Será que né, vamos pensar nisso, vamos de repente aproveitar essa oportunidade e pensar dali para frente, né? Eu acho que se o Red Bull está entrando em contato comigo é porque eles viram um potencial em mim. Se eles viram esse potencial, quer dizer que ainda dá, né? Apesar de ter 25, 24 anos na época, ainda dá. Porque o que eu comecei a pensar? A partir de um certo tempo, eu já tinha meio que desanimado dessa questão de viver do futebol, né? Estava confortável para mim trabalhar, jogar. Eu vi o futebol mais como um lazer ali para mim. E estava ganhando para fazer aquele lazer, né? Então eu já não tinha mais aquela ânsia de chegar numa grande equipe, para mim estava bom do jeito que estava. Até que o Red Bull me procurou, né? E aí eu não estava esperando, de verdade. Então isso me pegou meio de surpresa, e aí eu tive que analisar algumas coisas, né? Tipo, pô, agora eu vou realmente virar uma atleta profissional. Vou ter que me policiar mais em relação a vários fatores, né? Alimentação, vou ficar longe da minha família. Então, foram vários fatores ali que eu precisei colocar na balança e acabei optando por sair. E hoje, sem sombra de dúvidas, eu tenho consciência de que foi a melhor escolha que eu poderia ter tomado, né? Eu acho que realmente esse momento de saída às vezes é muito complicado, porque, como você mesmo falou, né? Você era muito apegado à família, passou 10 anos no clube, já tinha uma vida consolidada em Franca, e vem a possibilidade de jogar no Red Bull, que é algo que para você já estava se tornando um sonho mais distante, né? E aí Sim, vem sim. essa possibilidade, vem esse convite. E como é que foi, né, a chegada em Bragança, a chegada no Red Bull? Imagino que tenha sido um salto de estrutura, de infraestrutura de treino e até de equipe completamente diferente do que você estava acostumado em Franca, né? Então, a pergunta é como é que foi a adaptação, a chegada em Bragança, né, no Red Bull, e essa nova rotina que você teve que se adaptar, né, de treinamentos, de maiores cuidados e até a estrutura que a equipe te oferece. Sim, assim, foi uma realidade totalmente diferente da que eu sempre vivi, né? Para mim, tudo era novidade, né? O CT que a gente treina, né, parece mil maravilhas lá, né? Super estruturado, um lugar maravilhoso, bonito, né? Onde você chega e se sente bem no ambiente, né? É um lugar super organizado, grande. Então, para quem treinava em campo, que às vezes chegou a servir de pasto, você se deparar com uma realidade dessa é um choque, assim, né? Você pensa, puta que pariu, que loucura, né? E Uhum. aí, junto com isso, vem outras coisas, né? Como você mesmo disse, né? É uma equipe diferente, com atletas que eu nunca tinha jogado. Algumas eu já tinha jogado contra, né? Uma minoria ali, mas outras eu não conhecia ainda, só tinha ouvido falar. Então, foi um processo muito interessante. Eu não tive dificuldade, né, de me adaptar, foi super tranquilo para mim, mas sempre com aquele gostinho de caramba, sabe? Será que é real mesmo isso tudo, né? Porque foi uma mudança muito positiva, né? E aí, é claro que assim, quando você chega num lugar, né, onde tudo gira em torno daquilo, né? Por exemplo, eu cheguei no Red Bull, a gente conta com duas fisioterapeutas, uma médica, treinador de goleira, treinadora, auxiliar, analista de desempenho, o coordenador, aí tem a supervisora. Enfim, é um profissional para cada área ali, né? Até dois, no caso dos fisioterapeutas. Eu fiquei mais admirada ainda, né? Só que isso exige, né, também da atleta que ela corresponda, né? E isso também foi novidade para mim, né? O tanto que a gente estudou, né, com a Camila Orlando, que hoje não faz mais parte do Red Bull, mas por isso eu disse no início da entrevista que eu sou também muito grata ao Red Bull, porque ele acabou me lapidando mais ainda, né? Eu cheguei no Red Bull sem ter tanta noção tática, porque em Franca a gente não trabalhava tanto isso, né? A nossa treinadora em Franca, além de ser nossa treinadora, ela dava aula para escolas públicas
Então, não era o foco, não era só o foco dela, né, o futebol. Então, a gente não tinha essa ênfase, né? A gente não estudava as equipes quando a gente ia jogar contra. Agora eu chego num Red Bull onde a gente analisa até a vida pessoal das brincadeira, nem tanto, mas assim, a gente estuda tudo, né? A equipe coletiva, as atletas por setor, então se eu sou meia, quais as possíveis atletas que eu vou marcar, o que eu tenho que saber sobre elas, né? O que eu preciso melhorar para marcar tal atleta ou para jogar de forma ofensiva contra tal atleta. E aí entra também as questões táticas no campo, de esquemas táticos. Quando a gente joga no 4-3-3, a minha função ela passa a ser outra. Quando a gente está no 4-1-4-1, eu jogo de forma diferente. E eu tive um pouco de dificuldade para entender esses padrões, que era algo que eu nunca havia tido, né? Eu nunca havia tido esse tipo de estímulo, né, para aprender. E todas as outras companheiras da equipe já tinham, então eu estava um pouco atrasada com relação a isso, mas também não foi algo que me atrapalhou, né? Eu, graças a Deus, consegui fazer uma boa temporada também, já em 2020, consegui conquistar um espaço legal ali. E 2021 não foi diferente. Foi um ano maravilhoso mesmo para todo mundo, né? De forma geral. E é isso, cara. Foi bem interessante aí esse processo de adaptação e, enfim. Incrível, mas eu quero dar uma de TV Fama e falar parou, antes da gente continuar a falar do Bragantino. Porque você falou um pouquinho atrás que você foi para a seleção Sub-17. E isso daí, quando eu fui pesquisar sobre você, eu não achei na internet. Eu odeio a internet porque ela nunca traz todas as informações. Mas fala um pouquinho de como é que foi esse momento de você ser convocada para a seleção brasileira, mesmo sendo de base, e treinar com a seleção brasileira. Como é que foi isso? Como é que imagina o seu pai, como ele não reagiu. Falou, meu Deus, minha filha é jogadora de seleção brasileira. Conte um pouco disso pra gente. Foi um momento mágico, assim, né? Meu pai ficou muito, muito feliz, porque, como eu disse, né, o maior incentivador, de repente, ver alguns frutos ali para ele colher, né? Que foi o que aconteceu. Foi muito bacana. Eu estava vivendo um ótimo momento, né? Com 16 anos, titular absoluta da equipe aqui. E destaque também, né? Eu conseguia ter boas atuações, inclusive despertou também a atenção de outras equipes na época. Foi onde eu não tive coragem de sair. E começou a ter, né, algumas especulações, algumas conversas de que eu poderia estar entre a lista, né, das convocadas para uma fase de treinamento. E não era nada certo ainda, mas eu lembro que eu estava, né, com algumas amigas saindo do treino quando a CBF me ligou, né, uma moça que trabalha lá me anunciando, né, falando que eu estava sendo convocada. Foi na hora ali um momento de êxtase total, né? A gente fica muito feliz, minha família, minhas amigas, enfim. E aí depois, ao mesmo tempo, né? Quando foi chegando o dia de eu ir, já foi batendo aquela angústia de a primeira vez que eu ia ficar longe de todo mundo, aquele choro para se despedir no aeroporto. Mas teve a parte boa também, né? Eu fui no grupo onde estavam as meninas que hoje estão super em evidência, né? Que é a Andressinha, que está no Corinthians, a Bianca Brasil, a Brena, que está no Santos, Jennifer Becker, que está no Inter, a Letícia Isidoro, que hoje, se eu não me engano, está no Benfica, enfim, a Júlia Bianchi, né, que hoje está tendo um papel super importante no Palmeiras, e era um grupo muito qualificado, meninas, né, super talentosas ali, o treinador também, Edivaldo Erlacher, que tinha muita coisa legal para passar para nós. Eu acho que, infelizmente, eu não estava psicologicamente preparada para estar ali, né? Esse fator psicológico me atrapalhou demais, né? Eu chegava nos treinos, não via a hora de ir embora. Ficava pensando, cara, será que está acabando esse treino? Sabe? E isso, né, me atrapalhou muito, não consegui render talvez o que eu poderia, né? O próprio treinador da seleção chegou a me chamar para entender se estava acontecendo alguma coisa. Hoje eu me arrependo, né, de não ter aproveitado a oportunidade, mas eu acredito que nada é por acaso também. Com certeza absorvi muitas coisas legais e essa experiência agregou bastante também. Fez de mim uma pessoa mais madura também. Não, com certeza. Primeiro, agora eu vou fazer um momento corneta, porque essas jogadoras que você citou, eu já chamei para fazer entrevista, elas me ignoraram. Então, por favor, se você estiver vendo essa entrevista, me responda no Instagram e vão marcar uma entrevista. Agora, Vou marcar. continuando, assim, realmente, a gente
você como atleta, eu, o Coutinho, trabalhando no mundo corporativo normal, a gente pensa ao longo da vida das oportunidades que a gente desperdiçou ou não aproveitou totalmente, mas foi o que você falou. Isso agrega experiência para a gente, ensina muita Sim. coisa, mesmo a gente não ter aproveitado. E aproveitando agora, nossa, foi muito aproveitando, né? Mas seguindo aqui o bate-papo, voltando para o Bragantino, depois de contar a sua experiência para a seleção brasileira, que, ó, de verdade, eu acho que seu pai já ganhou a vida saber que a filha foi para treinar na seleção brasileira. Mas eu quero saber um pouco mais sobre a A2, né? Essa A2 que foi tão especial para vocês, que vocês foram tão bem, bateram campeão, subiram para a Série A, e que inclusive a Série A do Brasileirão devia se chamar Campeonato Paulista 2.0, porque metade dos times são de São Paulo. É verdade. E conta para mim como é que foi essa campanha, qual foi o jogo mais difícil para você? Fale um pouquinho desse grande campeonato que o Bragantino teve na temporada do ano passado de 2021. Foi assim, foi mágico também, né? A princípio a princípio não, né? A meta sempre foi conseguir o acesso para né? Claro que quem não quer ser campeão, né? Mas a meta era essa, né? Era o acesso. O que viesse através disso era consequência, né? Mas desde o início a gente sabia que, levando em conta os adversários, a gente tinha sim condição de bater de frente, né, com as equipes mais fortes e quem sabe até levar o título, né? Então a gente sempre treinou e entrou em todos os jogos com essa mentalidade, com a cabeça de conquistar o título, né? E é claro que a gente passou por alguns momentos onde a gente colocou a corda no pescoço ali, né? Momentos de vacilo nosso, vacilo mesmo, assim, onde a gente tinha condição de amenizar um pouco o problema, a gente acabou cometendo alguns deslizes ali, e isso nos comprometeu, né? Mas, assim, de modo geral, foi um campeonato muito positivo, assim, a gente conseguiu absorver muitas coisas boas, ajudou a nossa equipe a criar um entrosamento no início do campeonato, onde a gente enfrentou equipes não mais fracas, mas talvez com menos estrutura, né, que a nossa, e isso acabou fazendo com que a gente tivesse ali uma superioridade. A gente acabou aproveitando esses jogos para nos fortalecer, criar ali um entrosamento maior, corrigir alguns pontos que precisavam ser corrigidos, para que quando chegasse a hora, né, o momento ali de pegar equipes mais com um pouco mais de estrutura, um pouco mais já experiente, que a gente não vacilasse. Não deu tão certo assim, porque em alguns momentos decisivos a gente acabou deixando a desejar, né? Foi o que aconteceu no primeiro jogo das oitavas, se eu não me engano, contra o JC da Amazônia. A gente acabou perdendo lá por 1-0, um jogo que só deu a gente o jogo todo, e erramos alguns gols, e na única oportunidade que elas tiveram, elas foram e mataram o jogo. E aí a responsabilidade ficou para a gente decidir em casa. O que a gente conseguiu também levar numa boa, né? Não tivemos dificuldade, ganhamos acho de 4-0 delas em Bragança. Bragança não, né? Em Jarinu. Mas assim, de modo geral, a gente conseguiu fazer um campeonato muito positivo mesmo, absorver bastante coisa legal, evoluir muitas atletas, e eu me coloco nesse meio, né? Eu evoluí demais nesse campeonato, né? Ao longo dele. Sempre identifiquei alguns pontos fracos e consegui melhorá-los, né, ao decorrer do campeonato. E assim, e acho que várias atletas também, né? Por isso eu digo que foi um ano de muita evolução coletiva, né? Agora, assim, falando do jogo mais difícil, os 2 jogos da final, né, contra o Atlético Mineiro, foram jogos muito difíceis, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer que elas foram superiores a nós nos 2 jogos, tanto em Bragança, né, que a gente jogou no Nabi, quanto o jogo que foi lá no campo do América, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome do campo, mas os 2 jogos, elas foram superiores, então foram jogos muito difíceis, onde a gente teve que contar um pouquinho com a sorte também, bola no travessão, uma das atletas delas acabaram errando um pênalti, e graças a Deus, né, isso nos favoreceu muito. Mas eu ainda acho, né, que o jogo mais difícil, né, que foi uma situação muito complicada que a gente se colocou, foi contra o Atlético Paranaense, né? Nós fomos para as quartas de finais contra elas e perdemos lá em Curitiba por 4-2. Foi um jogo muito horroroso, assim. A gente errou de todas as formas que vocês puderem imaginar e fomos para casa com essa desvantagem, né? E ficou muito complicado para a gente reverter.
Foi uma semana muito tensa, né, onde todo mundo sofreu um pouco, tipo, com a pressão, né, de se a gente perde, a gente não consegue a meta, né, que era o acesso. E com uma equipe que tinha tudo para chegar numa final, né? Então isso mexeu muito com a gente, deixou a gente ainda mais aflita ali, mas não, graças a Deus isso não atrapalhou, a gente conseguiu entender tudo que a Camila Orlando passou para nós, estudamos muito, muito mesmo a equipe delas e conseguimos reverter o resultado, né? Em Jarinu, a gente conseguiu fazer 2-0, levando a disputa para os pênaltis, e aí nos pênaltis a gente conseguiu conquistar a vaga para a semi. Na minha opinião, esse foi o jogo, sem dúvidas, assim, mais complicado ali. Não, e muito gostoso ver você comentando sobre o campeonato, porque dá para notar que foi um campeonato de várias superações para vocês, dá para notar até o certo orgulho que você tem comentando todas essas dificuldades, o jogo contra o Atlético, né? Essa decisão que vocês já levaram para os pênaltis, e aí até a própria questão da superação na final, né? Contra o Atlético, você comentou que foi dois jogos muito duros, onde elas foram melhores que vocês nas duas partidas, e aí eu pergunto, termina os dois jogos 0-0, a decisão vai para os pênaltis, o que passou na sua cabeça, como é que fica, né, a equipe nesse momento, decidindo um campeonato na penalidade máxima, que é onde você menos pode errar, né? E, cara, sempre a gente fica nessa dúvida, né? Como é que fica a cabeça da atleta nesse momento? Olha, a partir do momento que a gente entrou nas fases de finais, né, das oitavas, quartas, semi, nós já começamos a treinar bastante, né, essa questão dos pênaltis. Então, todo o treino ali acabava a questão tática com a Cá, cada um pegava sua bolinha e ia treinar a batida. Então, assim, a gente estava mais ou menos já preparada caso essa situação viesse a acontecer, mas é claro que você não espera, né, e decidir uma final nos pênaltis, né, é uma pressão muito forte. Porém, contra o Atlético Mineiro foi uma situação onde a gente já imaginava, né? Por quê? Porque a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? O primeiro jogo já tinha sido muito difícil para nós, e a gente já foi com a mentalidade de, pô, se a gente vê que não tá indo, vamos segurar, levar para os pênaltis, né? E foi o que a gente fez, né? A gente foi não com a proposta de levar para os pênaltis, né? Não era isso, a gente queria decidir no tempo normal. Mas, como eu disse, foi um jogo difícil e a gente acabou saindo, digamos que no lucro, né? Levando para os pênaltis. É uma situação que a gente já havia treinado bastante, então as meninas que tiveram um índice de assertividade maior durante os treinos já estavam preparadas, né, para bater, a gente já vinha tentando preparar psicologicamente elas para essa ocasião e deu tudo certo, assim, a gente conseguiu ir bem, a nossa goleira foi muito feliz também e só alegria. Imagina, e eu já ia perguntar exatamente isso. Como é que foi ganhar o primeiro título nacional do Bragantino, ganhar o seu primeiro título nacional? Qual foi a sensação? O que passou na sua cabeça quando você falou, é campeão? Você só caiu e chorou, passou um filme na cabeça? Como é que foi essa sensação de ganhar o título nacional? Até a gente conseguir ganhar, né? Até o árbitro apitar, por incrível que pareça, para mim estava sendo mais um jogo decisivo, mais um jogo onde a gente tinha que ganhar, como eu já tive vários, né, na minha carreira. Porém, né, quando ele apita e todo mundo sai correndo, comemorando ali, e eu olho para frente e vejo o troféu e aí me dou conta de, pô, campeã nacional, né, da segunda divisão. Ali foi assim, não tem jeito, né? Ali passou um filme ali na cabeça, eu acabei ficando um pouco emocionada. E olha que eu nem sou muito disso, assim, né? De me emocionar muito, mas ali foi um momento atípico, né? Eu acabei tendo ali aqueles 5, 10 minutos ali de não saber como reagir, enfim, até a ficha cair foi um tempinho ali. Só sabia comemorar e gritar, correr ali junto com as meninas. Mas foi incrível demais, cara. Sensação maravilhosa mesmo. Sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado para sempre, né? O primeiro título com uma equipe maravilhosa, jogadoras e comissão técnica também muito qualificados. Então, só um motivo para agradecer mesmo e comemorar. Não, bacana. Imagino que é difícil até a gente colocar em palavras, né, a hora do que a gente sente, né? Dá para notar, né, no que você fala.
A hora que você olha para o troféu, não sabe nem para onde correr direito, né? Mas com certeza é algo que é indescritível, né? Para quem está lá no campo, está participando, sabe o dia a dia dessa conquista, né? Ou até chegar a essa conquista, né? E aí eu ia te perguntar, acaba o campeonato, vem toda aquela comemoração e começa o Campeonato Paulista. Como é que foi a disputa do Paulistão para vocês, né? Infelizmente o Bragantino não consegue chegar nas semifinais, né? Mas como é que foi a disputa do campeonato para vocês? Assim, o Campeonato Brasileiro A2, né, ele exigiu muito, muito mesmo da gente em vários aspectos, né? Como eu disse, foram algumas situações onde a gente ficou com a corda no pescoço ali e psicologicamente era um pouco pesado para nós, né, ter que se ver fora daquela situação que a gente mesmo se colocou. E junto com isso tem também a questão do desgaste físico de algumas atletas, que por um motivo ou outro nem sempre estavam aptas para o jogo, seja uma contratura, uma distensão, enfim, o que todo atleta está sujeito mesmo, a gente às vezes acabou ficando um pouco desfalcado, né? E o nosso elenco não é tão extenso como o de algumas equipes. Mas, assim, acho que não foi esse o motivo, né, que levou a gente a não ir tão longe no Paulista. Acho que as equipes são muito fortes, né? Como vocês mesmos disseram anteriormente, acaba sendo um mini brasileiro, né? O Campeonato Paulista, equipes muito qualificadas, né? Você pega aí o Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, São José dos Campos, também uma equipe muito boa. Enfim, são equipes muito boas e talvez a gente não conseguiu se preparar, né, para jogar contra elas. A gente não conseguiu virar a chavinha a tempo, né? A gente vinha, né, de uma situação onde a gente tinha acabado de ser campeãs e aquele êxtase todo, aquela felicidade, aquela alegria, comemoração, e já na outra semana a gente já tinha jogos importantes do Paulista. Então, acho que talvez a gente não teve a maturidade necessária, né, para conseguir virar a chavinha e encarar os jogos com a devida responsabilidade que ele merecia. E coloco isso na conta de nós, né, atletas, né? A Camila Orlando sempre tentou absorver o máximo de todas nós, sempre tratou todo o processo com muita seriedade, muita dedicação, sempre se empenhou muito, mas acho que nós, atletas, deixamos um pouco a desejar, sabe, nessa questão de entender que, pô, acabou o brasileiro, beleza, fomos campeãs, mas agora é uma nova história, é paulista, é pauleira, é uma pedreira atrás da outra. Se a gente quiser classificar, é engolir um leão por dia, né? Trabalhar, ralar. Então, acho que a gente pecou um pouco nisso, né? O que ficou de aprendizado também, porque ano que vem vai ser isso, né? Vai ser um jogo difícil atrás do outro, né? Nós não vamos ter tempo para refletir, para chorar, para entender ou não alguma situação. Vai ser pauleiro o tempo todo, então a gente refletiu bastante, né, com a nossa participação no Paulista nessa temporada. E antes de a gente falar agora dessa temporada de 2022, falar um pouco da sua vida acadêmica, que a gente nem acabou abordando ainda, fale um pouquinho de você para o pessoal, que estilo de jogadora a Priscila é, quais são as principais qualidades dela no campo, é uma jogadora que joga sorrindo, é uma jogadora que joga com cara fechada, como é que é a Priscila atuando dentro das quatro linhas? Cara, essa questão da fisionomia, eu não sei te falar bem. As fotos que eles tiram não me favorecem muito, não. Mas, assim, eu sou muito brigadora, né? O meu processo aqui em Franca fez de mim essa jogadora raçuda, assim, de não desistir das jogadas. Então, aqui no Red Bull, eu fui muito aproveitada como uma meia defensiva, principalmente. Em alguns jogos, ela me adiantou um pouco mais, mas na maioria deles eu joguei como uma meia defensiva, praticamente como uma segunda volante, né? E acredito que eu tenha um bom passe, uma boa visão de jogo, né? Não uso muito o recurso de habilidade, talvez porque eu tenha que trabalhar um pouco mais, mas eu acredito que seja mais por... Eu prefiro mais fazer um passe entre linhas, né? Um lançamento, enfim, uma enfiada de bola, do que às vezes segurar um pouco mais a bola, né?
não, como eu disse, né? Eu sou brigadora, então eu gosto muito de lutar pelas jogadas, de marcar até o final ali, não desisto fácil das jogadas. Tive um índice, né, de desarme muito legal, né, para uma meia, consegui fazer bastante desarme, participar muito de jogadas defensivas, né, ajudar a minha defesa. E ofensivamente é isso, assim, eu procuro mais usar a visão de jogo para fazer passes, levando o time para frente, romper linhas, né, mais isso mesmo. Preciso melhorar muito, né? Tem muita coisa para evoluir ainda, mas acho que eu estou no caminho certo. Aí tenho evoluído bem, né? Junto com as meninas ali no Red Bull. Não, muito bacana até ver a sua própria questão de olhar para si mesmo e entender os pontos de melhoria, né? Acho que é muito bacana você ter essa noção do onde você está indo bem, onde você conseguiu se encaixar na equipe, nessa questão de lançamento, de fazer os passes, e também aonde você precisa melhorar bem. Acho que isso é uma coisa que às vezes acaba faltando até nos atletas que a gente vê hoje em dia, né? Tem muito cara que não gosta que fale mal, de fazer essa autocrítica, às vezes, né? Nem uma autocrítica, mas uma reflexão, acho, né? Isso, E... isso permite com que a gente evolua, né? A partir do momento que você se limita não, né? Mas olha para você e acha que tá legal, eu acho que isso às vezes acaba limitando você, né? Você se fecha ali, não abre espaço para absorver, para aprender. E cara, eu sou o oposto disso. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Pegava muito no pé da Camila para ela me dar um feedback, né, do que eu deveria focar, o que eu precisava melhorar. Eu preciso melhorar nisso, o que eu posso fazer para melhorar nisso, sabe? Então, isso me ajudou muito nessa evolução, né? Eu cheguei no Red Bull um atleta e hoje sou outra, ainda em processo, né? Tem muita coisa, como eu disse para vocês, para melhorar, para acertar, mas assim, eu estou muito satisfeita com o meu processo de evolução aqui. E isso se deve muito a essa abertura que eu tenho, né, para estar sempre aprendendo. Não, perfeito. Eu acho que isso é essencial em qualquer aspecto da nossa vida, né? Tanto na questão profissional quanto acadêmica. E, enfim, acho que isso é o principal, né? Quando a gente deixa de se preocupar em evoluir, é o momento que a gente começa a degringolar, né? E falando um pouquinho mais dessa temporada de 2022 que vai começar esse ano, como é que está a preparação da equipe? Como é que você está vendo o time como é que está a expectativa do time para o brasileiro da Série A1, para os outros campeonatos? Como é que como é que vocês estão se preparando? Ainda não começou, imagino, os treinos, né? Mas como é que está o psicológico dessa nova etapa, né? Esse novo desafio do Bragantino para a temporada 22 jogando na primeira divisão? Então, como eu disse, né, o A2 para nós, ela foi muito válida, né? Não só por ter sido campeã e nada do tipo, mas assim, a gente evoluiu muito coletivamente, né? A gente conseguiu um entrosamento que só a temporada anterior não tinha propiciado para nós, né? Nós tivemos muito pouco tempo no ano passado para trabalhar e para já conseguir ver uma coisa muito positiva falando de conjunto. Então, esse ano, né, de 2021, ele serviu muito para ajudar a gente a conseguir trabalhar esses fatores coletivos, né? A gente conseguiu trabalhar ali algumas jogadoras que nunca tinham jogado juntas, junto com as que foram contratadas, né? A gente conseguiu entender um pouco mais como uma joga com a outra, e isso conseguiu fazer com que a gente, dependendo do adversário, conseguisse adequar a equipe, né? Qual é a melhor jogadora para jogar contra esse tipo de adversário, né? Qual é a melhor equipe para jogar contra esse tipo de adversário, para jogar esse tipo de jogo? Então, foi muito positivo se tratando disso. Então, acho que a gente já começa esse ano agora, né, de 2022, um passo à frente, se comparar com o ano anterior. Então, a gente já está um pouco mais entrosado, um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, né, falando de conjunto. É claro que a gente não sabe, né, ainda quais são as peças que devem chegar, mas com certeza vão vir para somar e agregar muito para nós. Então, assim, é isso. A nossa expectativa é muito boa mesmo para esse campeonato, né, para esse brasileiro A1. A gente sabe muito da dificuldade que vai ser, né? As equipes são
muito qualificadas. A gente cada vez mais vê isso, né? Cada ano que passa, as equipes se fortalecem, as estruturas melhoram. Então, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente acredita que a equipe está preparada, né, para enfrentar de todas as formas possíveis esses adversários, né? Tomara que na prática a gente consiga sair feliz também, né? Não, com certeza. E agora, saindo um pouco do futebol, vamos falar um pouco do lado acadêmico da Pri, do lado estudioso dela. E você falou, né, que quando você estava no Franca, você tinha que trabalhar, jogar e estudar, ou seja, o seu dia tinha que ter mais que 24 horas. E a gente queria saber um pouco, para quem não sabe, né, a Pri é formada em Educação Física e é pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Eu queria saber um pouco mais dessa parte. Como é que era conciliar os estudos com o futebol? Porque querendo no futebol você tinha que... Tem jogo que você tem que sair da sua cidade, daí tem TCC, aí tem prova, e tem trabalho, e tem jogo, e tem semifinal no final de semana. E como é que foi conciliar a loucura que é ser uma atleta de futebol, que é um trabalho onde você está sempre em deslocamento, com os estudos, ainda mais você que fez educação física e pós em fisiologia, por exemplo, é um negócio que tem que estudar bastante ainda. Tem, Fred. E assim, eu peguei 2 DPs na faculdade justamente por conta disso, né? Por às vezes um professor ou outro acaba não entendendo, não aceitando muito, né? A maioria foi super flexível, graças a Deus, né? Sempre entendeu e às vezes permitia que a gente fizesse prova em outro dia ou que adiasse a entrega de um trabalho, enfim, uma apresentação. Mas sempre tem aqueles que dificultam um pouco a nossa vida. Comigo não foi diferente. Mas não, assim, eu sempre fui muito determinada, né? E sempre tive muito apoio também dos meus pais, sempre me incentivaram muito. Então, quando eu estava um pouco desanimada, querendo dar aquela maneirada, eles iam lá e me colocavam para frente, me colocavam para cima, me dava aquele chacoalhão, Pri, não pode parar e tal. Então, assim, eu sempre fui muito determinada, então nunca tive tanta dificuldade assim de conduzir, né, as 3 coisas. Mas eu confesso que em alguns períodos foi muito desgastante, né? Teve uma época que eu acordava às 5 da manhã e ia dormir 11h30, 11 horas. Na verdade, chegava em casa, né, mais ou menos umas 10, 10h30 e ia dormir às vezes até meia-noite. Então, assim, era muito puxado mesmo, né? Mais uma vez, eu acho que isso também contribuiu, né, para que eu me fortalecesse em alguns aspectos, mas é uma realidade que exige muito, né, da pessoa. Às vezes eu chegava no trabalho no outro dia pregada, assim, chegava nos treinos, às vezes um pouco cansada, e isso me atrapalhava, né, atrapalhava o rendimento, não tem como. Mas, assim, graças a Deus sempre consegui levar muito bem. Nunca conseguiu... os fatores negativos nunca conseguiram serem determinantes, assim. Sempre consegui conduzir bem essas 3 coisas, né? E a escolha da pós foi, assim, um caso engraçado, porque fisiologia e cinesiologia eram as matérias que eu tinha mais dificuldade na faculdade, né? Então, eu não conseguia entender bem, tinha um pouco de dificuldade, não ia tão bem nas provas. E eu sempre pensei, né, antes de vir para o Red Bull, eu sempre pensei em seguir na área acadêmica, né? Então, a minha ideia era terminar a faculdade, já começar a pós, depois da pós, dar entrada no mestrado, né, talvez. Então, a pós veio por esse motivo, porque eu queria entender mais a fisiologia, para conseguir dar sequência na área acadêmica, né? Para conseguir, de repente, fazer um mestrado na área da promoção da saúde. E para isso eu teria que entender mais, né? Sobre esses aspectos fisiológicos, uma vez que eu ia trabalhar, né? Nessa área. Mas acabou que casou bem, mesmo eu não seguindo mais essa vontade que eu tive. Porque hoje, por exemplo, se eu quiser trabalhar como uma preparadora física, acho que como qualquer função dentro do desporto, essa pós vai me ajudar muito, eu tenho certeza disso. Então, acho que foi uma boa escolha aí. Apesar de ter sido desgastante, né? Porque, nossa, você tem que estudar muito, você tem que abrir mão do único descanso que eu tinha, que era final de semana. Eu tinha que estar lá estudando, ralando e fazendo ali o artigo científico. Mas eu agradeço, assim, né? Foi muito válido para mim.
Não, com certeza, eu acho que estudar sempre é uma boa escolha, independente do curso que você escolha. Conhecimento nunca é pouco para a gente. E, novamente, parabéns para os seus pais, que primeiro incentivaram ao máximo para você virar atleta e segundo, incentivaram ao máximo para você terminar seus estudos. Então, realmente, dá para entender porque você não queria ficar longe dos seus pais. Bom, eu acho que a gente conversou bastante, já exploramos bastante a sua carreira, já seguramos você bastante tempo aqui na entrevista. Então, vamos aqui para o encerramento. Matheus, considerações finais? Cara, primeiro agradecer novamente a Pri. Uma delícia ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por abrir o ET Entrevista de 2022. Sempre um prazer incrível ter vocês aqui. Todos os jogadores que a gente conversou no ano de 2021, já deixo aqui o meu agradecimento novamente. E acho que é isso. Muito obrigado. Espero que 2022 seja um ano repleto de conquistas para você e para o Bragantino, assim como foi 21. E a gente vai estar aqui torcendo muito para você, não tenha dúvida alguma disso. Com certeza, eu faço das palavras do Coutinho a minha. Você é uma pessoa que conversa fácil também, né? A menina até pós-graduada, quer ser professora, é óbvio que conseguiria se comunicar fácil com a gente, né? Mas eu acho que você falou muito bem, soube explicar muito bem todos os pontos que a gente questionou. Parabéns aí pelas suas conquistas, parabéns por concluir os seus estudos, coisa que pouca gente no Brasil consegue, infelizmente. E agora a gente vai deixar o espaço aberto para você. Se quiser mandar recado para alguém, se já deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir, acompanhar mais o seu trabalho, fica à vontade, o espaço é seu agora. Gente, só queria agradecer mesmo a oportunidade, né? É um prazer estar aqui, como eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de participar de live ou entrevistas, né? Como a que vai para o canal de vocês. É uma satisfação para mim, tá? Eu fico muito feliz mesmo, acho muito gostoso esse tipo de bate-papo. E vocês estão de parabéns também aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Bom, e acho que é isso, cara. Se vocês precisarem de alguma coisa, se precisar que eu volte aqui, eu volto com o maior prazer. Agradeço muito aí as falas de vocês. Obrigada por terem essa percepção, respeito aí. E, bom, quem quiser me seguir, segue lá no Insta, lá, Priscila Andrade. Vai ser um prazer ter mais pessoas lá acompanhando o meu trabalho. Eu espero também que 2022 seja um ano muito bom para vocês, muito produtivo aí para todo mundo também que está assistindo, né? Vamos com tudo aí para esse ano que se inicia. Se Deus quiser, vai dar bom para todo mundo. Não, tomara. Com certeza vai ser um ano, esse ano vai ser um ano de vitórias para todos nós. Então, gente, seguem aí a Priscila no Instagram, o arroba dela tá aqui embaixo na descrição, é só seguir. Matheus, você quer dar o tchauzinho para a galera antes da gente fechar o vídeo? Tchauzinho, galera. Só para a gente encerrar. Maravilha. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like, deixa os comentários, as perguntas aí para a professora /atleta Priscila. E também já se inscreva no canal se você não fez isso ainda, pelo amor de Deus, né? Então, por favor, gente, segue aí. Até a próxima. Falou. Tchau.